Galera, olha só, dando sequência aqui na nossa temporada de resultados do segundo trimestre de 2020, hoje eu vou comentar sobre os resultados da Ambev. Então vamos aos destaques operacionais que a empresa coloca no release, tá? Então a receita líquida caiu 10,5% em comparação ao segundo trimestre do ano passado, em volume caiu 9,5% e em receita líquida por litro caiu 1%. Eles mencionam aqui a divisão dessa receita, né? Então no Brasil, menos 6,5, 6,7 mais ou menos. Na América Central e Caribe, menos 34%, então foi bem significativa essa queda. Na América do Sul, menos 8,5 mais ou menos. Canadá, menos 4, tá? Com relação ao CPV, né, o custo dos produtos vendidos, cresceu 10%, tá? Se você comparar na base por litro, subiu 22% mais ou menos, 22,5%. E a empresa menciona que foi devido às pressões inflacionárias na Argentina e principalmente a taxa de câmbio desfavorável e o impacto no mix de embalagens. Então, assim, o custo da Ambev crescendo muito mais, o que provavelmente deve ter impactado bastante os resultados, tá? Então, eles mencionam que as despesas gerais e administrativas no segundo trimestre diminuíram 4,5%, que apesar da inflação na Argentina, que a empresa tem fez algumas ações, né, direcionadas para redução das despesas e muito por conta aí do Covid, etc, né? Falando de EBITDA, né, o EBITDA alcançou 3,3 bilhões, redução de 34%, 33,5%, e margem EBITDA de 29%, caindo quase 10 pontos percentuais nessa margem EBITDA. O lucro líquido ajustado foi de 1,3 bilhão, caindo quase 50%, devido a um EBITDA menor e despesas financeiras maiores. Quando a gente fala do fluxo de caixa operacional e CAPEX, caixa das atividades operacionais caiu 41% e o CAPEX diminuiu 10%. Então, assim, bem impactados os resultados da Ambev, né? Principalmente com diminuição de receita e aumento de custo, obviamente porque tem uma diluição menor de custos fixos, mas a empresa menciona aqui que os custos dos produtos realmente foram maiores por algumas questões pontuais, tá? Então vamos aqui aos comentários da administração, né? Eu destaquei alguns pontos, né? Então a administração menciona que, segundo trimestre, a prioridade da companhia foi garantir a solidez financeira e preservar a liquidez e tentar entender o que é esse novo normal aí em relação ao Covid. Eles perceberam mudanças significativas no comportamento do consumidor. Eles destacam aqui dos países em que eles atuam quais foram os principais impactos. Então a Bolívia foi o principal impacto e o Canadá o menor impacto. O Brasil tá ali no top 3 de menores impactos, tá? Eles mencionam que desde abril os volumes caíram 27%, eles viram uma recuperação gradual, em maio caiu 7% e em junho crescimento de 5%, principalmente no Brasil. Eles mencionam que no Brasil eles viram uma melhora sequencial aí ao longo do trimestre, né? Principalmente quando fala das vendas nos pequenos mercados, né? Que eles chamam aí de off-trade, principalmente por conta do Corona Voucher, né? E dos subsídios do governo para manter o poder de compra dos consumidores. Eles mencionam, né, que na América Central e Caribe foi a região mais impactada, principalmente a República Dominicana, que teve toque de recolher, e no Panamá tiveram restrições aí para o consumo de bebida alcoólica. Na América Latina, os impactos principalmente em Bolívia e Argentina, por causa do distanciamento social, e no Canadá, os resultados foram melhores do que esperado, principalmente por conta dos portfólios de cerveja premium, tá? O impacto total dos resultados futuros ainda é muito incerto, a companhia fala, então eles são bem conservadores nesse sentido. Eles estão procurando uma recuperação em V de volume, né? Então cai forte, sube forte, enquanto eles esperam aí um ritmo menos acelerado de recuperação de EBITDA, principalmente por conta das pressões de desvalorização cambial e os impactos aí da crise na renda disponível dos consumidores, beleza? Aqui a gente vai avançando, aqui eu trago aqui os destaques, né? Então, principalmente o que eu já mencionei, receita líquida cai 4,5% e o custo sobe 17%, então o custo da companhia cresceu muito, né? Então eles mencionam bastante isso. Por consequência, o lucro operacional, que é o EBIT, cai 43%. Quando a gente traz o EBITDA ajustado, cai em torno de 27%. É EBITDA ajustado porque nós vamos passar, eles têm uns resultados não recorrentes, tá? E o lucro líquido ajustado, tirando os não recorrentes, cai em torno de 49,5%, quase 50%. Então, bem pressionado aí os resultados da Ambev, tá? Resultados consolidados da Ambev, né? Então, esses gráficos são bem interessantes. Então, ó, o volume, tá? Em milhões de hectolitros, que eles chamam. Então, de 17 a 2019, bem estável, né? Os volumes, não mostra crescimento, mas também não caía. E caiu bem agora, né? Caiu em torno de 10%, que é o que a gente tinha mencionado. Receita líquida sobe, ó, tá vendo? Então, a receita líquida por litro sobe, só que olha como o custo sobe bem mais, né? Então, diminui a margem, não tem jeito, tá? Então, o EBITDA ajustado, ele vinha aí numa ascendente, ritmo fraco, mas vinha crescendo e teve uma queda.
Margem EBITDA também vinha estável, teve uma queda aqui de 10 pontos percentuais mais ou menos, muito por conta disso, né? Os custos subindo mais do que a receita, tá? Esse é o grande problema da Ambev hoje. Então a gente traz aqui, eles trazem aqui o resultado por unidade de negócio, né? Por região. Eu só trouxe aqui para destacar para vocês a representatividade, né? Então o Brasil representa quase 70%. América Central e Caribe 6%, embora tenha caído bem, né? Mas representa pouco. América Latina 17%, Canadá 8%. Embora o Canadá tenha ido bem, ou resultados melhores do que o esperado, a representatividade é pouca, né? Então não dá muito efeito no final. Outras receitas e despesas operacionais. Eles mencionam que tiveram menores subvenções governamentais, muito por conta do menor volume, né? Benefício que eles têm em incentivos fiscais. Então caiu aqui em torno de 130 milhões, né? O resultado entre receitas e despesas operacionais. Itens não recorrentes. Eles tiveram aqui quase 90 milhões de itens não recorrentes. Eles destacam aqui principalmente os impactos do Covid. Eles tratam isso como não recorrente. 61 milhões foram os gastos que a empresa teve decorrente da pandemia para garantir a segurança dos funcionários, essas coisas, tá? Resultado financeiro líquido. Então, comparando com o segundo trimestre do ano passado, em torno de 250 milhões a mais de despesa financeira, né? Eles destacam aqui 2 pontos principais, que são perdas majoritariamente ligadas à depreciação do peso argentino e também quase 200 milhões aqui de outras despesas financeiras, provisões a mais, despesas com carta de crédito, taxa de emissão de dívida, normal da operação aí, né? Então, bem questões aparentemente bem pontuais, tá? Detalhamento da dívida, né? A Ambev tem uma posição financeira muito sólida, né? 10 bilhões de reais de caixa líquido, tá? Então a empresa tem quase 7 bilhões de dívida consolidada, 6 bi e meio, e o caixa é de quase 17 bi, né? Então, bem sólida aí a posição, aumentou um pouco a dívida em moeda estrangeira, né? Deve ter tido alguma coisa pontual aí nas outras regiões, mas o principal mesmo é moeda local, tá? Então, esses foram os resultados da Ambev, né? Bem impactado aí pelo Covid. A empresa é bem conservadora aí na retomada, né? Eles falam aí que pode ter uma recuperação aí de volume, mas o EBITDA ainda vai continuar bem pressionado, né? Então, a empresa tenta passar isso aí para os investidores. Vamos olhar a Ambev no mercado? Eu puxei o gráfico de 5 anos para vocês perceberem uma coisa, tá? Olha como a Ambev praticamente andou de lado, até caiu, né? Quem investiu há 5 anos em Ambev está perdendo aí em torno de 22% do capital investido. O dividend yield, né? Ele está em torno ali de 4%, não é um dos maiores, né? Mas na taxa de juros atual, ok, pode fazer sentido, tá? Mas assim, os preços andam só de lado, né? Por quê? Porque reflete a falta de crescimento da empresa. Porque a Ambev é uma empresa bastante consolidada no mercado, né? Tem um market share enorme, é muita dificuldade para crescer, e a tendência é cada vez ela perder mercado com a mudança de hábito de consumo, a Heineken vindo aí com uma cerveja um pouco mais premium, as outras cervejas artesanais também. Então a Ambev tem uma grande dificuldade para crescer, e o preço da ação reflete exatamente isso, né? Então vamos ver os múltiplos. Quando você olha os múltiplos da Ambev, não são múltiplos muito descolados assim da realidade, né? Ela negocia aí a 22 vezes lucros, 11 vezes EBITDA, só que aqui que está o problema, ó. Ela cresceu lucros em torno de 6,5% nos últimos 5 anos, e crescimento de receita é negativo, né? Ela andou quase 0 a 0, ela praticamente mantém a mesma receita de 5 anos atrás, ou seja, a empresa não cresce, né? E se a empresa não cresce, as ações vão continuar andando de lado, não tem jeito, tá? Não me agrada muito o case da Ambev, justamente por isso, né? Eu prefiro empresas que têm um potencial de crescimento. Eu tenho um modelo de valuation que a Ambev deveria valer metade do que ela vale hoje, tá? Então, considerando uma taxa de crescimento aí bem modesta com base no que a gente tem visto aí no histórico, eu acho que a Ambev deveria valer ali em torno de R$7 mais ou menos, tá? O mercado premia muitas vezes essa qualidade que eu mencionei, essa solidez financeira, e não tem jeito, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu!